Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Gofredo, sou analista de suporte, professor e palestrante da ProSol há mais de 20 anos. Estamos aqui com mais uma videoaula, né? Vocês me conhecem de outras videoaulas aí. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que é a substituição, a extinção da DIRF, né? Uma coisa muito aclamada, muito pedida pelos contadores, pelos movimentos de RH, de departamento pessoal das empresas, né? Esse fim das obrigações acessórias. E tem um movimento do governo federal para isso, né? Para acabar com as obrigações acessórias e estar tudo num banco de dados único, num banco de dados federal. Então, a gente vai ver isso na videoaula de hoje. Certo, pessoal? Então, tem muita coisa interessante para a gente falar. Vamos falar sobre algumas mudanças no E-Social, algumas mudanças na REINF, DCTF Web, e como que tudo isso vai se juntar para extinguir a DIRF aí. Vamos lá, pessoal. Então, tem novidade? Sim, tem novidade, né? Relativo à declaração do imposto de renda retido na fonte, a DIRF. Há muitos e muitas, podemos falar até décadas, né? Chegava em meados de fevereiro, o departamento pessoal e o departamento contábil das empresas gerava um arquivo para a DIRF. O programa da DIRF, disponibilizado pela Receita Federal, importava essas informações, validava e mandava para o governo federal. Então, era uma declaração de rendimentos que as empresas fizeram para os beneficiários, né? Todo mês de fevereiro. Para que daí, de grosso modo, em abril de cada ano, as pessoas físicas fizessem a declaração de imposto de renda pessoa física delas. Só que isso aí vai acabar. Isso aí está com os dias contados, né? É até impactante. O departamento pessoal das empresas, o departamento fiscal e contábil. Poxa, o fim da DIRF, a extinção da DIRF. Mas vai acontecer e a gente vai ver tudo isso na aula de hoje, né? Vamos ver, inclusive, prazos. Vamos ver como, né, que o governo federal vai fazer isso, baseado em que lei, em que norma, vamos ver tudo isso aí. Vamos lá, pessoal? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje, pessoal? A gente vai ver mudanças no evento S1210 do E-Social. O governo teve que mudar o layout do E-Social, vamos conversar sobre isso, tá? Para recepcionar o evento S1210 de uma forma que ele tenha mais informações sobre a vida do trabalhador. A gente vai conversar sobre isso, né? Então, já é uma mudança significativa. Outra coisa, novos tributos passam a ser declarados em DCTF Web a partir de janeiro de 2024, através da REINF. Então, o que será que vai entrar na DCTF Web, pessoal? DCTF Web, aquela guia que a gente recolhe os impostos federais. Já está rolando uma obrigatoriedade da DCTF Web há um certo tempo, né? Então, assim, mais impostos estão sendo inseridos nela. Vamos ver quais impostos, tá? E uma outra novidade que a gente vai falar hoje, que não tem nada a ver com o fim da DIRF, mas é muito importante para o mundo empresarial, né? E também é a partir de janeiro, é o PIS sobre a folha de pagamento. Opa, peraí, mas a folha de pagamento tem PIS que incide sobre ela? Um imposto federal? Tem sim. Vamos ver o que é isso, tá? Então vamos lá, pessoal. Mas primeira coisa, tudo isso estaria acontecendo se não fosse o projeto SPED? Não teria acontecendo, pessoal. O projeto SPED é um projeto gigantesco do governo federal
que vem rolando aí há muito, muito tempo, né? Que é uma forma que o governo federal arranjou aí de mudar toda a sistemática de recepção de arquivos dele, né? E mediante isso, ele conseguiu estruturar esses arquivos, montou um banco de dados bem robusto, concreto, né? Alicerçado, que neste banco de dados ele consegue fazer muita coisa e devolver muita coisa pronta para o usuário final. Quem que é o usuário final? Os contribuintes, né? Tanto pessoa física como jurídica. Principalmente as pessoas jurídicas, né? Então vamos ver, o que significa o projeto SPED, pessoal? Ele significa o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, Sistema Público, uma coisa do governo federal, né, de escrituração digital. Trata-se de uma solução tecnológica que oficializa os arquivos digitais das escriturações fiscal e contábil dos sistemas empresariais dentro de um formato específico e padronizado. Pessoal, quanta coisa que tem nessa frase aqui, ó. Uma solução tecnológica, então, envolve dados, envolve tecnologia, que oficializa arquivos digitais, então, deixa de forma oficial os arquivos das empresas. Quais arquivos? Arquivos da escrituração fiscal e contábil, dos sistemas empresariais, num formato específico e padronizado. Então, o governo fala, olha, tem que ser dessa forma, eu quero o arquivo desse jeito. E tem um padrão. A hora que chegar lá, não é do jeito que ele quer, não está no layout, não está no esquema dele, ele rejeita, ele dá alerta, ele devolve, né? Então, tem que ser do jeito que ele quer para ele poder captar essa informação e gravar no banco de dados dele. É muito legal, tá? E como que é enviado isso aí, pessoal? O contribuinte poderá validar esses arquivos, assinar digitalmente, visualizar seu conteúdo e transmitir eletronicamente seus dados para os órgãos de registro e para os fiscos das diversas áreas. Então, assim, ó, primeira coisa, o arquivo tem que ser validado. O governo determina um esquema, as empresas de software valida, está em ordem? Tá. Aí manda para o governo. De que forma? Através de certificado digital, né, pessoal? Assinando digitalmente. Sem certificado digital, hoje em dia, não faz mais nada, né? Inclusive, o usuário pode visualizar o conteúdo desse arquivo que ele está mandando, né? E o fisco vai receber isso aí em diversas áreas, tá? Então, assim, hoje em dia temos a validação de arquivos na esfera federal, que é a mais comum, mas também o fisco estadual também recepciona arquivo, fisco municipal, né? Previdência Social, Ministério do Trabalho, através do E-Social. Então, assim, o governo federal ele recepciona arquivos de diversas áreas, mas num padrão que ele determina, né? Então, o que é o SPED, pessoal? Ele foi instituído pelo Decreto 6.022, de janeiro de 2007, e foi decretado o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, em janeiro de 2007, ele foi oficializado, mas já vinha se falando dele há muito tempo atrás, né? E de janeiro de 2007, através do Decreto 6.022, foi oficializado o projeto SPED, né, que visa a modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias transmitidas pelos contribuintes às administrações públicas e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos, apenas na sua forma digital. Então, vamos lá, modernização de uma sistemática de recebimento do arquivo que tinha no passado, ficou muito mais moderno, né? Muito mais simples para o governo
recepcionar e armazenar esses arquivos, né? Quais arquivos? Arquivos que fazem o cumprimento das obrigações. Então, toda empresa tem obrigações de arquivos perante o fisco. Então, declaração de imposto de renda pessoa física, jurídica, antigamente fundo de garantia, guia de NPS, CAGED, SPED contábil, SPED fiscal, né? Declaração de imposto de renda pessoa jurídica. Isso aí foi modernizado e é enviado de uma forma única, de uma forma que entre num único banco de dados do governo, né? Através do certificado digital, que é a validação oficial do envio do arquivo, né? Quando começou lá em 2007, pessoal, começou com 3 grandes projetos. A escrituração contábil digital, ECD, a escrituração fiscal digital, FD, e a NFE no ambiente nacional, nota fiscal eletrônica, pessoal. Então, assim, né, o governo sabe, hoje em dia, as notas que são emitidas pelo contribuinte, né? Tem que emitir, passar para um validador do governo federal, aí vai para o destino. Então, as notas fiscais emitidas hoje são guardadas no ambiente nacional. Então, olha que evolução, né? E, de certa forma, como que o fisco tem toda essa ambientação das notas fiscais emitidas, né? Representa uma iniciativa integrada das administrações tributárias nas 3 esferas governamentais, federal, estadual e municipal. Inclusive, já tem até um projeto consolidado, né, pessoal? Para o ISS, Imposto sobre Serviços, tem um padrão único nacional. Aí vai ficar bem legal também, tá? Então, até o ISS, Imposto sobre Serviços, também vai ficar num padrão nacional. Aí vai ficar bem legal. O projeto SPED também estabelece um novo tipo de relacionamento baseado na transparência mútua, com reflexos positivos para toda a sociedade. Então, assim, pessoal, o que é baseado nessa transparência mútua, né? Você envia o arquivo é recepcionado, armazenado no banco de dados do governo, você tem um comprovante que você enviou e esse arquivo nunca mais vai ser modificado. E você, como enviou por certificado digital, tem como provar que você enviou aquele arquivo naquela informação para o governo. Então, assim, os dois, né, elementos, tanto o governo que está recebendo como a empresa que está enviando, tem transparência nesse envio, nessa informação. E o principal, né, pessoal? O que é o principal? Um banco de dados único. Tudo que o contribuinte envia é armazenado num banco de dados único, que é o banco de dados do projeto SPED, num banco de dados do governo federal, vários super servidores, vários super computadores, e fica num local só. Mas por que é importante ter um banco de dados único? É muito importante, pessoal. Olha por quê aqui, ó. Se eu tenho um banco de dados único, ó, tudo que eu envio fica no banco de dados SPED, né? Tudo que o governo precisa, né? Tudo que o governo quer, ele vai lá e pega. Então, por exemplo, a nossa fiscal eletrônica, enviei, ficou armazenado no banco de dados SPED. E-social, enviei, ficou armazenado no banco de dados SPED. Nota fiscal de serviço, enviei, ficou armazenado no banco SPED. Arquivo de ECF, enviei, ficou armazenado no banco de dados único. Aí, um ente do governo precisa de uma informação, o que ele vai lá? Ele vai lá e pega. Por exemplo, o Ministério do Trabalho precisa de uma informação, ele vai lá e pega. Ah, mas isso tem alguma serventia, Wagner? Já está valendo? Poxa, se tem, pessoal. Quanto tempo faz já que não foi extinto o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados? O governo federal vai lá, pega a informação das admissões
e da dispensa dos trabalhadores, ele sabe os empregados e desempregados daquele mês. Eu estou enviando o E-Social mensalmente, a tabela S1200. Baseado nisso, o governo federal extinguiu a RAIS, que era uma obrigação acessória entre fevereiro e março de cada ano. Certo? Então, assim, eu estou enviando a escrituração contábil digital, o governo tem as informações do balanço da empresa, do movimento contábil da empresa. Então, assim, baseado nesse banco de dados único, o governo está fazendo coisas para melhorar a relação de envio das informações do contribuinte. Então, muita coisa positiva está acontecendo e já aconteceu. Né? E a partir de agora, janeiro de 24, mais coisas positivas vão ocorrer, que é o que a gente vai conversar agora. Então, vamos lá. Ó. Então, o governo está criando um movimento para substituição da DIRF. Né? Movimento para substituir. E aqui eu coloquei, ó, é o fim da DIRF. E vai ser o fim mesmo, tá? Então, assim, o que vai mudar? Como que vai ser isso, né? Como será o fim da DIRF? Tem prazos? Tem datas? Tem. Então, assim, ó, como que vai acabar, extinguir, substituir a DIRF? Essa obrigação acessória, DIRF, será substituída pelo E-Social e pela REINF. Obrigações que já estão ocorrendo há alguns anos, né, pessoal? O E-Social desde 2018, né? A REINF um pouquinho posterior. Então, assim, são obrigações que as empresas já são obrigadas há algum tempo. Muitas obrigações andaram paralela com o E-Social e com a REINF por um tempo e foram se extinguindo. CAGED se extinguiu, RAIS se extinguiu, né? E agora a gente vai extinguir a DIRF também, né? Então, no decorrer da aula de hoje, falaremos dessas mudanças. Então, como que o E-Social e como que a REINF vai substituir a DIRF. Inclusive, vai ter exemplos práticos aqui, tá? A gente vai mostrar para vocês, até inclusive no sistema, como que você vai fazer para cumprir essa obrigação de uma forma bem correta, certo? Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal, ó. REINF e E-Social, tá? Enviam informações para o projeto SPED, né? Que formam o banco de dados que a gente conversou até agora, o banco de dados único, e o envio correto dessas informações vai gerir a DCTF Web, que é a guia de recolhimento mensal das empresas. Ah, mas o que eu recolho na DCTF Web? Eu recolho contribuição previdenciária, eu recolho imposto de renda descontado dos trabalhadores. A partir de março de 2024, o governo federal prometeu que, através do Banco de Dados Único, do projeto SPED, ele vai disponibilizar para as empresas um link que as empresas vão conseguir emitir a guia de fundo de garantia. Né? Então, assim, tudo que eu informo através do E-Social e da REINF vai armazenando no Banco de Dados Único do governo federal, né? E o governo, através da guia DCTF Web, que é no portal ECAC, me dá uma guia para pagar os impostos. Eu fazendo essa informação mensalmente, eu vou extinguir a DIRF a partir de um determinado período aí, certo? Vamos ver como que vai ser isso aí. Então, E-Social e REINF abastece o banco de dados do governo federal mensalmente, pessoal, por mês. Qual é o intuito, pessoal, do governo federal de extinguir a DIRF? Por quê? Vai ter o fim da DIRF. Como a gente vem conversando até agora, tá? É um movimento de melhor relacionamento do governo com os contribuintes. Então, o fim da DIRF está relacionado
ao propósito do governo federal de unificar todas as principais obrigações acessórias das empresas em uma única plataforma, banco de dados único. Com isso, muitos documentos e declarações que eram entregues separadamente passam a ser enviados e declarados por meio do E-Social e da REINF, incluindo a DIRF. Então, assim, uma melhora de relacionamento do governo federal com o contribuinte, né? E melhorando esse relacionamento de envio de dados, vai modernizando os arquivos e vai eliminando obrigações que eram redundantes, né? Então, vamos lá, pessoal. Quando? Então, primeira informação aqui muito real, concreta, que vai ajudar a gente aqui, ó. Quando vai acabar a DIRF? A Instrução Normativa 2096, de abril de 22, que passou a valer em agosto daquele ano, determinou que as empresas serão dispensadas da apresentação da DIRF a partir de janeiro de 2024. Então, a partir de janeiro de 24, vai começar toda a transformação para eliminar a DIRF. Certo? Opa, mas estamos em 2024. Esse ano aqui não vai ter mais DIRF? Vai ter. Tá? Mas a partir de janeiro, a partir do período de apuração janeiro, vai começar esse movimento para substituir a DIRF. Vamos ver de que forma, pessoal? Ó, que legal, ó. Esse comparativo aqui. Atualmente, ó. A DIRF 2024, ano base 2023, ainda será feita por meio do tradicional programa da DIRF. Então, assim, ó. Fevereiro desse ano, né? Inclusive, o governo já está até recepcionando a DIRF agora no mês de janeiro, tranquilo. Vai ser sempre como sempre foi, gera o arquivinho TXT, vai no programa da DIRF, importa, grava o arquivo e manda para o governo, como sempre foi. Como vocês fizeram a vida inteira. Próximo ano, a DIRF do começo de 2025, ano calendário 2024, ano base 2024. Dali em diante, a declaração será feita mensalmente por meio do envio de informações do E-Social e da REINF. Então vamos lá, pessoal, ó. Janeiro de 24, a empresa enviou o S1200 do E-Social, o S2299 das rescisões do E-Social, o S1210 do E-Social. Esses três eventos estão gerando informações para a DIRF do ano seguinte. Tá? Então, cada ação do usuário, cada envio de evento do usuário a partir de agora, já vai repercutir na DIRF do ano seguinte. Então, os eventos periódicos de janeiro, depois os de fevereiro, março, abril, maio, até chegar em dezembro, essas 12, né, complexos de informações, de janeiro a dezembro de 24, vai me proporcionar a DIRF do começo de 25. Vai me proporcionar o informe de rendimento do começo de 25. Então, olha só a responsabilidade nossa de janeiro de 24 para frente, de gerar o arquivo corretamente. Já imaginou se agora em janeiro eu não gerar o arquivo correto? Eu gerar um arquivo errado? Vai chegar lá em janeiro, fevereiro, março de 25, eu vou fazer uma declaração de imposto de renda pessoa física do trabalhador, ou o trabalhador vai consultar a CTPS digital dele, a carteira digital, ou o trabalhador vai consultar o ECAC dele, ele vai lá ver, poxa, mas espera aí, esses rendimentos tributáveis não estão certo. Opa, espera aí, eu tive descontado no meu Olerite
convênios de plano médico que eu posso utilizar no meu imposto de renda pessoa física. Cadê aqui? Não estou achando. Não estou achando no meu ECAC, não estou achando na minha CTPS digital. O trabalhador vai ver que lá, nas informações de rendimentos dele, não tem a pensão alimentícia que foi descontada no holerite dele. E isso aí vai ajudar o trabalhador a abater o imposto de renda da pessoa física dele de abril de 25. Ele vai falar, poxa, mas está tudo errado. Então, aí o trabalhador vai indagar a empresa. A empresa, puxa, olha, eu fiz errado aqui o 1.210 do ano de 24. Eu vou precisar retificar. Pensou, pessoal? Você reabrir e retificar todos os eventos periódicos do ano de 24? Retificar todos os eventos periódicos do ano de 2024? É um trabalho meio de Hércules, né? Um trabalho bem penoso. Então, vamos fazer certo a partir de agora, né? E nessa aula aqui, a gente vai ver como que a gente faz certo isso. Vai ter várias dicas importantíssimas aí, certo? Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, ó. Qual que é o movimento, um dos movimentos, para ficar certo a DIRF do ano que vem? VAR, mas a DIRF não é só dados dos trabalhadores? Não, pessoal. A DIRF também tem dados da pessoa jurídica. A DIRF é a declaração de imposto de renda retido na fonte. Existem determinadas operações comerciais que na elaboração, na confecção da nota fiscal, existe retenção de impostos federais. Quais impostos? PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda. Né? E esses impostos eram declarados em DIRF, certo? Eram declarados. Então, a partir de agora, o correto envio dessas retenções de impostos vai influenciar na DIRF do ano seguinte. Né? Então, vamos lá, ó. Como que é isso? Através do REINF, né, pessoal? O que é o REINF? Escrituração digital, escrituração fiscal digital, de retenções e outras informações fiscais, EFD REINF. Vamos falar aqui algumas mudanças na REINF que vão impactar na DIRF. Vamos lá. Ó. Mudanças do REINF que impactam na DIRF. Novos tributos fiscais passam a ser declarados e recolhidos. O principal, pessoal, recolhidos em DCTF-Web através do REINF, a partir de janeiro. Opa, ó que frase importante, pessoal. Recolhido em DCTF-Web quer dizer que eu vou parar de recolher de um jeito e vai ser recolhido de outro jeito. Qual outro jeito? Na guia emitida e formulada pela DCTF-Web. Aquela guia única, com código de barra, que eu tiro uma vez por mês no portal do ECAC. Né? Então, eu vou parar de recolher de um jeito, vou recolher de outro. Qual que é o jeito que eu recolho hoje? Através de DARF. Né? Através de 4 DARFs. Vamos ver aqui? Quais são mudanças no REINF que impactam? Quais tributos, pessoal, que vai ser parado de recolher em DARF e vai para a DCTF-Web? São os tributos da série R4000 da FD REINF. Né? Esses eventos da série R4000 da FD REINF vão entrar na DCTF-Web a partir do período de apuração a janeiro. Certo? Vamos ver? A partir do período de apuração janeiro de 24, passarão a ser declarados em DCTF-Web os valores de retenção de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, pessoa jurídica, escriturados na FD REINF. Então, a partir do período de apuração janeiro,
Quando a gente fala período de apuração, o que é, pessoal? 1/1 a 31/1. De janeiro de 24, então, notas emitidas entre 1/1 a 31/1, que teve esse tipo de retenção, imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, são informados na REINF a partir de 1º de fevereiro e vão ser recolhidos na DCTF-Web de fevereiro, né? Então, assim, as retenções entre 1/1 a 31/1, logo no comecinho de fevereiro, eu informo a série R4000 do REINF e recolho na DCTF-Web de fevereiro, né? Então, você olha que informação já muito importante aqui, né, pessoal? PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda que eu recolhi em DARFs, vou passar a recolher não mais em DARF, não vou fazer o DARF e vai estar dentro do DCTF-Web, certo? De uma forma geral, pessoal, os impostos da série R4000 do REINF, retenções de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, pessoa jurídica, referente a janeiro, esses recolhimentos ocorrerão em fevereiro, por meio de DARF numerado emitido pela própria DCTF-Web. Um DARF só, aquele DARF grande e branco, que tem várias linhas falando o que é cada imposto, chamado DCTF-Web, né? Então, vou recolher na DCTF-Web, certo? Frisando bem isso aí, estou falando devagar, estou frisando porque é uma mudança bem radical no departamento fiscal e financeiro das empresas, pessoal. Olha que mudança que está tendo aí. Vou deixar de fazer 4 DARFs, vou informar de forma eletrônica e vai ter um DARF só na DCTF-Web, certo? Então, primeira grande informação para a gente aí. Pessoal, ó, lembrando, tá? Lembra que essa série 4000 da REINF, ela entrou de forma teste e obrigatória a partir de 21 de setembro. Então, assim, os eventos R4000 do REINF já passou a ser obrigatória a recepção do envio do arquivo a partir de 21 de setembro de 23. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro, o governo recebia o arquivo, só que ele não inseria esse DARF na REINF. O contribuinte tinha que pagar o DARF separado. Beleza? A partir de janeiro, o DARF entra na DCTF-Web. Então, às vezes a pessoa vai indagar, mas Wagner, eu já estou enviando os eventos da série R4000 desde setembro. Ótimo, parabéns, você fez correto. Tem que enviar desde setembro. Era uma instrução normativa da época. Tá, então você não incorreu em multa nenhuma, está tudo em ordem. Só que você enviava, fazia tudo correto, e o governo não incluía esse valor para pagar na DCTF-Web. Você ainda fazia o DARF separado. A partir do período de apuração janeiro, vencimento fevereiro, já entra na DCTF-Web. Não existe mais o DARF tradicional, certo? Vamos lá, pessoal. Então, saindo um pouco da REINF, entrando agora no E-Social. Também teve mudança no E-Social, é uma mudança muito significativa, tá? Uma mudança muito, mas muito significativa. Tinha coisas que não eram enviadas no E-Social e agora passam a ser enviadas, tá? Quais informações? Informações que impactam na DIRF, né? Vamos lembrar a DIRF nossa, pessoal, a antiga DIRF. Lá ia rendimentos tributáveis, ia deduções. O que eram as deduções? INSS, pensão alimentícia, plano de saúde, né, pessoal? Dependentes, os dependentes iam na DIRF, tá? Discriminado, certinho, né?
Então, o governo federal fez mudanças num evento aqui do E-Social, a gente vai ver aqui, para que esse evento enviasse mais informações pertinentes ao governo, e essas informações entrem no banco de dados do governo, né, para que o governo possa, em 2025, eliminar a DIRF. Vamos lá, ó. A portaria conjunta, Receita Federal, Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência. Então, uma portaria que envolve 3 entes da federação. Receita Federal, Ministério da Previdência e Ministério do Trabalho. A portaria número 44, de agosto de 23, aprovou a nova versão 1.2 do layout do E-Social e também uma nova versão do Manual de Orientação do MOS. Aquela pergunta que eu sempre faço para vocês, né? Vocês querem saber de tudo que acontece? Leiam o MOS. Vocês já leram o MOS? O MOS é importantíssimo, pessoal. É lá que a gente tira todas as dúvidas do E-Social, tá? Ele é muito bem feito pelo governo federal, tá? Manual de Orientação do E-Social. Então, em 11 de agosto, o governo falou, olha, vai ter uma nova versão do E-Social. Então, já a primeira dica, estejam com seus sistemas de folha de pagamento, de envio de arquivos para o governo, folha de pagamento, no nosso caso, o TAP, atualizados, né? Com as últimas versões do sistema, né? Os layouts da versão 1.2 do E-Social incorporam integralmente as evoluções previstas nas notas de documentação evolutiva, número 1/2023, versão 1.2. Então, o governo sempre, antes de mudar o layout, ele solta uma nota de documentação. Ele fala, ó, tal dia vai mudar tal coisa no E-Social. O que vai mudar? Vai mudar isso, isso. Então, o governo avisa antes. Então, lá em janeiro, ele já falou, olha, vai ter mudanças. Quais as mudanças? Tais mudanças. Então, ele avisou em janeiro, né? E mudou em agosto, né? Nesse contexto, a nota de devolução evolutiva 1/2023 teve sua validade encerrada com a publicação dessa nova versão. Então, torna-se obrigatória agora a versão 1.2 do layout do E-Social. Então, primeira dica, atualizem os sistemas de folha, né? E, no caso da ProSol, o nosso envio do TAP também. O cronograma de implantação dessas mudanças no ambiente de produção do E-Social atenderá o seguinte calendário. Implantação no ambiente de produção, 20/11. Então, quem acompanha aí, pessoal, quem está acompanhando a ProSol, já percebeu que durante o mês de novembro, a gente já colocou para rodar esse novo layout 1.2. A gente já começou a fazer validações para o usuário. A gente já começou a dar as dicas, olha, faz tal coisa, verifica tal situação, verifica tal dado, principalmente envolvendo dependentes, né, pessoal? Então, quem já estava com os nossos softwares atualizados, desde meados de dezembro aí, já percebeu que a gente começou a pedir tais informações, né? E quando que vai ser a convivência dos layouts? Ó, vai ser de 20/11 até 21/1. A partir de 21/1 de 24, só pode ser o layout 1.2. Então, a partir da semana de 21/1 para frente, é obrigatório todo o Brasil já está seguindo todas essas dicas que a gente está dando, já está com o último layout do E-Social implantado nos sistemas de folha de pagamento e envio de arquivos para o E-Social e para a REINF deles, né? Então, a partir da semana de 21/1, tem que seguir essas regras aqui que a gente está falando, né? Porque senão vai ter problemas. Já começa por aí, né? Houve mudanças significativas no envio do evento periódico S1210, ó. Então, pessoal, guarda essa frase aqui, ó. Teve mudanças no evento 1210. Mudanças, tá? Então, assim, coisas novas vão ocorrer com ele. Então, a gente tem que estar alinhado com essas mudanças para dar certo o envio dos nossos eventos periódicos, o fechamento do E-Social, a elaboração da DCTF Web e a DIRF do ano seguinte. Então,
Então, olha quanta coisa que envolve esse mês de janeiro, né? Vamos lá. Este evento S1210 deve ser enviado exclusivamente na versão 1.2, a partir do período de apuração janeiro, então S1210 de janeiro, em virtude da substituição da captação das informações da DIRF pelo E-Social, e também devido à implantação do FGTS Digital. Então, assim, se eu tiver com a versão 1.2 do E-Social, que se vocês atualizarem os sistemas de folha, vocês vão estar, né? Vai estar tudo em ordem para você abastecer o banco de dados do governo federal, as informações de uma forma correta, para extinguir a DIRF, para mudar o jeito de recolher o fundo de garantia a partir de março, né? Então, assim, a importância de você estar atento com as mudanças aí atualizado, né? Destacaremos abaixo as principais mudanças que foram introduzidas no evento S1210, mudanças essas que impactarão no projeto de substituição da DIRF pelo E-Social, e como o usuário deverá proceder e preparar o programa de folha de pagamento da ProSol para o correto envio deste evento. Então, daqui para frente, pessoal, a gente vai dar as dicas, vai falar o que mudou e vai mostrar como que você vai preparar o software também, tá? Então, muita coisa legal daqui para frente. Vamos lá. Principais mudanças que foram introduzidas no evento S1210. Primeira mudança, ó, dentro do evento S1210, vai a dedução do rendimento tributável relativo a dependentes. Ah, mas como assim, Wagner? Se vocês tiverem o capricho de abrir o evento 1210, a partir da competência janeiro agora, vocês vão ver que tem um grupo lá, dedução de rendimento tributável. Vai estar o CPF do dependente e o valor da dedução. Qual dedução? Aquela dedução legal, né, da lei do imposto de renda, que eu posso abater por dependente no cálculo do imposto de renda. 189,59, né, pessoal? Acho que é o valor atual, 189,59. Então, se eu abrir o meu XML, eu vou ver que está lá o CPF do filho e o valor da dedução. Então, olha a importância dos dados dos dependentes estarem corretos na folha. Né, pessoal? Essa é a primeira informação que vai. Isso aqui, o usuário vai ter que fazer alguma intervenção? Não, não tem. Se o dependente estiver cadastrado da forma correta e o CPF do dependente estiver correto, tranquilo. O nosso programa insere dentro do evento 1210. Tranquilo, tá? Outra mudança significativa, pessoal. Informação dos beneficiários da pensão alimentícia. Poxa, mas por quê que eu tenho que informar a pensão alimentícia? Por alguns aspectos, né, pessoal? A pensão alimentícia, que é descontada do trabalhador na folha de pagamento, ela pode ser abatida da base de cálculo do imposto de renda daquele trabalhador naquela folha de pagamento, naquele holerite. Essa pensão alimentícia tem que ser informada para o governo, né, para que a declaração de rendimentos dele, o informe de rendimentos, saia correto no final do ano seguinte, lá no começo de 25, saia com os totais gerais. E, de certo modo, a pensão alimentícia, que é descontada do trabalhador na fonte aqui, ela pode influenciar para quem está recebendo essa pensão como rendimento tributável. Então, o governo ele quer saber essas informações em mãos, porque existe dispositivo legal para isso, né? Que é a lei do imposto de renda, né? O regulamento do imposto de renda, acho que é a lei número 3.000 de 99, né? O regulamento do imposto de renda. E para ele ter todos esses dados, para esses dados ficarem à disposição, tanto do fisco como do trabalhador. Então,
A pensão alimentícia, ela pode ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda, né? Então, por isso que vai essa informação. Então, devem ser informados dentro do evento 1210 o grupo pensão alimentícia. Quem que vai? Que grupo que é esse? Os beneficiários, tá? Quem que é o beneficiário no caso? O CPF do dependente, né? O beneficiário da pensão alimentícia. E o valor relativo à dedução do rendimento tributável correspondente ao pagamento dessa pensão. O valor descontado da pensão. Então, se a gente... Outra dica, se a gente abrir um XML por curiosidade, um trabalhador que tem pensão, vocês vão ver que vai ter lá o grupo, pensão alimentícia. O que vai ter lá? O CPF do dependente que está recebendo essa pensão, né, geralmente o filho, e o valor descontado do olerite dele, do olerite do trabalhador, né? Lembrando que esses valores a título de pensão alimentícia são em face das normas do direito da família, quando o cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, ou de separação ou divórcio consensual realizado por escrituração pública. Então, geralmente chega aquela carta, né, do juiz da infância, da vara e da juventude para a empresa, né, aquela vara da família. Olha, ao departamento pessoal da empresa tal, fica determinado o desconto da pensão alimentícia de tantos reais ou tantos %, né, para o beneficiário tal, certo? Então, outra novidade no evento S1210. Pessoal, então vamos lá. Já falamos que vai dentro do 1210 o valor das deduções permitidas por lei, vai o valor da pensão alimentícia. Qual outro grupo que vai dentro do 1210 a partir de agora, pessoal? O grupo Plano de Saúde Coletivo Empresarial do titular, do funcionário, né? Identificação das operadoras de plano privado coletivo empresarial e assistência à saúde e o valor descontado ao trabalhador. Mas como que é isso? Vamos supor que a empresa vai até um plano de saúde empresarial, né? E faz um acordo, fala, olha, eu quero fazer um acordo com esse plano de saúde, esse plano cobra da empresa um determinado valor e como benefício a empresa desconta do trabalhador um valor bem reduzido. Então, um valor pequeno ou um valor acordado, que é descontado no olerite, que o trabalhador vai arcar com aquilo. Um exemplo, descontou o trabalhador lá, desconto de plano de saúde, R$80. Esses R$80, que é o que vai informado dentro do evento S1210, que é o que está saindo do bolso do trabalhador, o que está sendo descontado dele. É o valor que o trabalhador está arcando com o plano de saúde. Ah, mas por que o governo quer saber disso? Porque é esse valor que o trabalhador, lá em abril do ano seguinte, ele vai poder informar na declaração de imposto de renda da pessoa física dele como desconto de plano de saúde, como valores gastos com plano de saúde. Né? É o que saiu do bolso dele, que foi descontado do olerite dele. O que realmente ele está pagando com o plano de saúde. Por quê? Um exemplo, é só R$80, que é o valor daquele convênio? Não, é mais. A empresa paga uma parte e outra parte é descontado dele. Então, esse valor que é descontado dele, o governo quer saber, né, para ele poder utilizar lá em abril do ano seguinte. E lembrando, né, pessoal, a operadora de plano de saúde também informa essa contrapartida, porque ela tem uma declaração chamada DIMED, que é a Declaração de Despesas Médicas. Então, ela também informa para o governo, governo, no mês de janeiro, esse trabalhador, o gasto dele foi R$80, o resto a empresa bancou. Né? Então, assim, tudo se cruza, né, pessoal? O governo tem todas as informações, né? Por isso, importantíssimo, informações bem concretas, balizadas, bem feitas, né? Tudo bem certinho.
Outra mudança significativa que vai ter que ser informado dentro do evento 1210, pessoal, é o plano de saúde empresarial dos dependentes dos trabalhadores. Mas como assim, Wagner, os dependentes? Vamos supor que nesse acordo que a empresa fez com a operadora de saúde, eu também possa colocar um filho meu como meu dependente naquele plano de saúde. Então, e a empresa determina, né? Olha, vai ser descontados para o seu filho tantos reais. Esse valor que é descontado em relação ao dependente, a gente também vai passar para o governo, né? O valor descontado de plano de saúde relativo ao dependente, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente viu aí que vai agora dentro do 1210 o valor de cada dependente, R$ 189,59, o valor da pensão alimentícia, o valor dos planos de saúde do titular do dependente, né? Então, você olha quanta novidade. Ah, mas como que eu informo isso aí dentro do programa de folha de pagamento, pessoal? Não é difícil não, é facinho, tá? Eu preparei aqui instruções para vocês. Vamos lá, ó. Informações dos beneficiários da pensão alimentícia. Existe um menu específico para o detalhamento das pensões para o E-Social. Então, lá dentro do programa da ProSol, no menu E-Social, pensão alimentícia, o usuário vai informar a empresa, o código do funcionário, a rubrica da pensão, o número de sequência do dependente, né, do alimentando, o CPF do mesmo. Se tiver certinho cadastrado o dependente com o CPF, o programa já traz esse CPF do dependente e o funcionário aperta o botão gravar. Então, o funcionário vai informar ali pouquíssima coisa, tá? Empresa, funcionário, a rubrica e o código do dependente. E clicou no botão gravar. Essa é a telinha aqui, né, pessoal? Ó. Empresa, funcionário, a rubrica de desconto da pensão, o dependente que é e gravou. Pronto, tá? Feito para sempre a configuração de qual rubrica e qual alimentando que vai no 1210. Wagner, e se aquele trabalhador tiver um outro evento, uma outra rubrica de pensão para um outro filho? É só informar a outra rubrica de desconto da pensão, rubrica 988, para qual filho? Para o outro filho. Vai criar duas linhas aqui. Tranquilo, né? Importantíssimo, né, pessoal? Sempre discriminar em rubricas diferentes, tudo na folha de pagamento, né? Então, para o filho número 1, vai a rubrica 987. Para o filho número 2, a rubrica 988, por exemplo, né? Então, sempre discriminar por dependente, por filho, bem melhor, né? Evita rolo, é fácil para o trabalhador entender, para o fisco entender, para todo mundo entender, né? No sistema RH-NIL da ProSol, pessoal, quem já utiliza o RH-NIL, né? É no menu E-Social, pensão alimentícia. Você vai informar os dados da pensão alimentícia. Tranquilão também, né? Pessoal, ó, aquela dica que ninguém passa que vale ouro. Eu passo para vocês, né? Eu sempre penso que o conhecimento tem que ser divulgado, tá? Ah, mas como que o E-Social sabe que aquilo lá é pensão alimentícia? Poxa, pessoal, cada rubrica, quando eu informo, né, na tabela inicial S1010, existe um campo lá que é natureza da rúbrica, né? Então, assim, são 4 campinhos, né, que o governo quer saber. É referente a quê essa rubrica? Então, por exemplo, a rubrica 9213, a natureza de rubrica 9213 é uma natureza de rúbrica de pensão alimentícia. Então, se tiver certo essa natureza de rúbrica lá no sistema de folha de pagamento e principalmente no portal do E-Social, né, tem que estar certo lá no portal,
A hora que bater essa rubrica, ela vai falar, isso aqui é de pensão. Já vou separar aqui certinho como pensão alimentícia para a DIRF do ano que vem. Tá? Então, assim, façam uma revisão das suas naturezas de rúbrica, das suas incidências, né? Então, pensão alimentícia tem que ser rubrica 9213. Tá? Já fica a primeira dica aí, tá bom? Os programas de folha de pagamento da ProSol, eles fazem essa validação na hora que você está informando lá a natureza de rúbrica, na hora que você está informando a rubrica que é descontada de pensão nessas telas aqui. Tá? Ele faz essa validação. Tá? É bem legal, ele não deixa errar. Tá? Vamos lá, pessoal. Plano de saúde coletivo empresarial. Se a sua empresa desconta valores relativos a plano de saúde dos trabalhadores, esses dados precisam ir dentro do evento S1210. Então, primeira coisa, precisa identificar quem que é a operadora de plano de saúde coletivo empresarial. Né? No detalhamento, deve ser informado o CNPJ da operadora, o registro da operadora na Agência Nacional de Saúde, né? E depois o valor pago descontado do trabalhador. Então vamos lá. Ó. A ProSol criou um menu específico para o detalhamento dos descontos do plano de saúde. Então como que eu vou cadastrar a operadora lá? É no menu principal e social, plano de saúde, cadastro de operador. Então tudo bem intuitivo, né, pessoal? Ali o usuário vai informar o CNPJ da operadora, o nome da operadora, o registro dela na ANS e apertar o botão gravar. Qual que é a telinha? Essa aqui é a telinha, pessoal. CNPJ da operadora, nome da operadora, registro na ANS. Tranquilo, né? Depois que eu informei a operadora, uma única vez na vida, eu vou informar para o programa, para ele confeccionar direito o S1210, qual que é a rubrica que é descontada dele. Né? Aonde? Menu e social, planos de saúde, informa evento do titular dependentes. Ali o usuário vai informar a empresa, o trabalhador, o CNPJ da operadora, então para qual operadora que ele está vinculado. Posso apertar a tecla F2 para consultar, né? E o código da rubrica do desconto do plano de saúde daquele titular, né? Se for, no caso do dependente, escolher o dependente. Se for o titular, a hora que eu escolho o titular, aqueles campos já vai ficar fechado dos dependentes, né? Se eu escolher dependente, ele me abre os campos dependentes. Se eu escolher titular, ele fecha os campos dependentes, né? E gravar. Olha como que é a telinha, pessoal. Empresa, funcionário, CNPJ da operadora, posso apertar a tecla F2 ali, código do evento, rubrica relacionado, e o tipo. Se eu escolho que aquela rubrica é do titular, e eu escolhi titular ali, ele me fecha a sequência do dependente. Se eu escolher que aquela rubrica é relativa a um desconto dependente, ele me deixa aberto para preencher qual dependente. Né? Então, assim, informar corretamente aí, certo? E a mesma coisa se for para os dependentes. Ó. Se a empresa desconta valores relativos à plano de saúde dos dependentes, precisa ser informado, né, no sistema de folha de pagamento esses dados, né? Outra dica, né, pessoal? Segundo o manual do E-Social, o CPF do dependente tem que estar cadastrado na base de dados do E-Social. O que a gente está percebendo, né? Quando você manda o 1210, que não está na base lá, aquele dependente, ele fala assim, no retorno dele. Inclusive, eu acho errado. Já mandamos essa dica para o E-Social. Ele fala assim, ó, CPF do dependente inválido. Mas não é que está inválido, o CPF está certo. É que não está na base do governo, aquele dependente. Então, o E-Social podia falar assim, olha, CPF de dependente não encontrado na base. Ficava mais fácil para o usuário entender, né? Ah, então qual que é a dica, Wagner? Se o filho ou o dependente nasceu depois que o trabalhador foi contratado ou me informaram
os dados do dependente depois que esse trabalhador foi contratado. A dica é enviar um evento não periódico chamado S2205, que é o evento, né, de alteração de dados cadastrais. Se eu enviar um S2205, dentro desse evento vai lá os dados do dependente e vai estar cadastrado um dependente na base, né? Outra dica aqui, pessoal, ó, aconselhamos ter uma rubrica específica de desconto de plano de saúde para cada dependente. Ou seja, no Olerite, deverá ser discriminado o valor descontado do titular, do dependente 01, 02, etc. Cada desconto de plano de saúde em rubrica separada para cada dependente. Muito melhor, né? Certo? Aí como que eu vinculo para o dependente, né, pessoal? Na mesma telinha, né? Que eu vinculo para o titular, então. Menu e-social, planos de saúde, informa evento para titular do dependente. Então, se eu escolher o tipo dependente, ele me abre para qual dependente e me fica gravado aqui, né? Então, empresa, funcionário, CNPJ da operadora, código do evento, para qual é para o titular ou para o dependente? Para o dependente. Para qual dependente? Para o número 1. O programa já puxa o CPF dele e grava aqui, certo? Para quem utiliza o sistema RH-NIL da ProSol, é no menu e-social, cadastros, cadastrar plano de saúde, /convênio. Tranquilo também, pessoal. Agora, outra dica de ouro, né, que a gente compartilha com vocês, né, pessoal? A rubrica de desconto do plano de saúde. Como que tem que ser a natureza da rúbrica? Deve ser 9219. 9219. O que é essa natureza de rúbrica? Lá no anexo 1, né, dos layouts de social. Essa rubrica é desconto de assistência médica ou odontológica, desconto referente à participação do trabalhador no custo de assistência médica ou odontológica, ou em virtude da concessão de benefício de valor maior. Então, assim, aquilo que é descontado do trabalhador em virtude de assistência médica ou odontológica, né, que a gente desconta no Olerite, que está saindo do bolso dele, a natureza de rúbrica, tanto no sistema de folha como na base do governo, tem que ser 9219. Certo, pessoal? Aqui eu até coloquei para vocês verem, pessoal, ó, como que fica na base do governo, a natureza de rúbrica. Ó. Unimed, um exemplo aqui, né? Natureza da rúbrica, ó, 9219. Desconto de assistência médica ou odontológica. Né? Então, assim, na base do governo tem que estar 9219. Certo? Importantíssimo para dar certo a DIRF do ano seguinte. Né? Relembrando, né, pessoal? Outra coisa aqui, né? Vocês já devem estar assim, porque vocês têm que fazer uma guia de CTF Web correto. O desconto do imposto de renda dos trabalhadores, desde maio, já tem que ir em DCTF Web, né? Só coloquei aqui para relembrar, né? Então, assim, desde maio desse ano, né, a DCTF Web já está recebendo informações e soltando a guia do desconto do imposto de renda do rendimento do trabalho assalariado. Então, ó, que legal, pessoal. Olha que movimento gradativo que o governo federal está fazendo, né? Então, assim, devagarzinho as coisas vão sendo eliminadas e tudo parte-se para um banco de dados único, que é o banco de dados do projeto SPED, né? Então, assim, lá em maio, né, acabou o DARF de imposto de renda. Agora, em janeiro, vai acabar o DARF do PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, sobre as retenções das prestações de serviço. Então, tudo está indo para a DCTF Web. Né? Muito legal. Certo, pessoal? Olha aqui, pessoal. Ó.
Olha, outra novidade aqui, ó, para o período de apuração janeiro de 24. Fugindo um pouco, então, né, desse movimento da DIRF, isso aqui é uma novidade que eu quero passar para vocês. Então, até agora a gente conversou sobre esse movimento de extinção da DIRF. Espero que vocês façam todas essas dicas aqui, né? Espero que tenha valido essa nossa conversa. Muito importante todas essas dicas, pessoal, tá? E agora aqui, pessoal, é uma outra dica que vai ocorrer a partir de janeiro de 24 também. A gente está aproveitando essa videoaula aqui para falar do mesmo assunto. Qual que é essa mudança também agora em janeiro, pessoal? O famoso DARF sobre o PRI sobre a folha de pagamento, né? O DARF 8301 vai deixar de existir agora em janeiro. Esse DARF que vocês estão vendo agora não vai existir mais. Acabou, né? O PIS sobre a folha de pagamento, ele está indo para DCTF Web também. Então vamos lá, ó. Outra novidade para o período de apuração janeiro de 24. Qual que é a novidade, pessoal? Também passa a ser declarado em DCTF Web os valores de PIS, PASEP apurado pela folha de pagamento. Atualmente o DARF 8301. Mas espera aí, Wagner, tem PIS sobre a folha? Ou se tem, pessoal. Aquelas entidades, né, sem fins lucrativos, né? Então, por exemplo, associações, entidades religiosas, né, atividades sem fins lucrativos, eles recolhem 1% sobre essa folha de pagamento sobre PIS e PASEP, né? Então, é o PIS sobre a folha de pagamento. O tradicional DARF 8301. Esse DARF passa a ir para a DCTF Web. Outra mudança muito significativa para os departamentos pessoal aí, certo? A partir da competência janeiro de 24, os créditos tributários correspondentes à contribuição para o PIS/PASEP incidentes sobre a folha de salários serão apurados mediante a escrituração do E-Social e confessados na DCTF Web, a qual substituirá a DCTF normal como instrumento de confissão de dívida. Então aqui, olha, a partir do período de apuração janeiro, a contribuição para o PIS/PASEP vai para a DCTF Web e a partir de janeiro não tem mais a DCTF normal para declarar essa dívida, pessoal. O que trouxe tudo isso? Ó? Foi a nota técnica 008 de 23, trouxe informações que o registro M350 será migrado para o E-Social e para a DCTF Web. O que é esse registro M350, pessoal? É um registro lá na EFD Contribuições que as empresas declaravam o PIS sobre folha de pagamento. Quais empresas? Empresas sem fins lucrativos. Associações, entidades religiosas, né? Entidades de apoio, um exemplo, né? A APAI, por exemplo, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Com certeza, as APAIs do Brasil recolhem o PIS sobre a folha de pagamento. Então, a APAI, lá na EFD Contribuições, ela fazia o registro M350, né? Então, não vai mais existir o registro M350 e vai para o E-Social e para a DCTF Web. Com a publicação da nota técnica 008-23, foi considerada a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2005/2021, lá nessa instrução normativa ele falava de tudo isso, onde estabelece que os créditos tributários decorrentes da contribuição para o PIS, PASEP, incidentes sobre a folha de salários, cujos fatos geradores ocorrem a partir de janeiro de 24, serão apurados mediante a escrituração do E-Social e confessados em DCTF Web, a qual essa DCTF Web substituirá a DCTF normal PGD como instrumento de confissão de dívida. Então, não vai ter mais o registro M350
na FD Contribuições. Não vai mais precisar fazer a DCTF, PGD normal, porque vai para a DCTF Web. Certo, pessoal? Sendo assim, os contribuintes obrigados a FD Contribuições, em conformidade com o decreto 6.022 de 2007, que dispõe sobre a uniformização de processos de escrituração, para não incorrer em replicação de dados existentes em mais de uma escrituração, devem apurar e escriturar o PIS/PASEP sobre a folha de salário em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da competência janeiro no E-Social. O que quer dizer essa frase aqui em cima, pessoal? Tudo isso que a gente disse lá no começo. O que a gente falou no começo? Um movimento do governo federal de simplificar as ações das empresas, né? Então, assim, se eu vou passar para o E-Social, eu paro de fazer a FD Contribuições. Então, assim, eu paro de ter redundâncias no envio das informações, né? Então, tá tudo nessa nota técnica aqui, né, pessoal? Então, eu deixo de apurar e escriturar o registro M350 da FD Contribuição a partir da competência de janeiro de 2024. Inclusive, essa nota técnica 00823 terá seu conteúdo incorporado à nova versão do Guia Prático da FD. Então, se vocês pegarem o próximo manual da FD Contribuições, o próximo Guia Prático, já vai estar escrito lá. Olha, a partir de janeiro de 24, não existe mais o registro M350 em virtude da incorporação dele no E-Social. Certo, pessoal? Agora, pessoal, a dica de ouro, né? Vocês sabem que eu sempre dou dica de ouro para vocês aí, tá? Ah, Var, mas como que eu faço para o meu E-Social calcular perfeitamente o PIS sobre a folha, tá? Foi criado dentro do S1000 uma tag chamada INDITRIB Folha PIS/COFINS, tá? Então, se eu enviar uma nova tabela S1000 com data de janeiro, colocando sim nessa tag aqui, já vai incorporar isso, né? Já fica certo. Quando que eu envio? Eu envio essa S1000 antes de eu enviar os eventos periódicos, de eu enviar o S1200 e 1210. Ou eu posso entrar dentro do E-Social, lá em dados do empregador, né? E colocar, alterar e colocar sim nessa variável, nessa tag, né? Nesse campo, né? Qual que é o campo lá, pessoal? O campo vai chamar indicador de tributação sobre a folha de pagamento PIS/PASEP. Se eu entrar no portal do E-Social, dentro de dados do empregador, né? Vai ter esse novo campo lá, o indicador de tributação sobre a folha de pagamento, PIS/PASEP. Eu coloco o sim lá e dou um salvar. Vai pedir meu certificado digital, salvei, tá? Esse preenchimento é exclusivo para o empregador que recolhe o PIS/PASEP sobre a folha. Tá feito. Se eu fiz isso, quando eu mandei meu S1200 e der um fechamento, solicitar o 1299, lá na minha DCTF Web, já vai estar incorporado o PIS sobre a folha de pagamento. Certo, pessoal? Mais uma dica de ouro aí. Certo? Então, pessoal, para a gente finalizar, né? O que a gente viu hoje aqui na aula de hoje? A gente viu as mudanças no evento S1210 do E-Social, né? Tudo que a gente tem que fazer nele para ir certo, né? As informações, para eliminar a DIRF. A gente viu que novos tributos passam a ser declarados em DCTF Web a partir de janeiro de 24, né? Através da REINF. Qual tributos, pessoal? Os DARFs da série R4000 da REINF. PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda. A gente viu essa super mudança aí, tá? E a gente também viu agora no final que o PIS sobre folha de pagamento, o tradicional DARF 8301, também vai para a DCTF Web. Certo? Então, assim, olha quanta coisa, né, pessoal, que ocorreu agora em janeiro de 24. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né?
E espero que vocês façam todas essas mudanças corretas nos sistemas aí, para não ser surpreendidos já agora na próxima DCTF Web de fevereiro e principalmente daqui a 12 meses, né? Não sejam surpreendidos em fevereiro do ano que vem, que esteja tudo em ordem, as informações para a DIRF aí. Certo, pessoal? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Muito obrigado pela aula de hoje. Tá bom? Um abraço. Um bom ano para vocês.